Alô você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez estar em sua companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Temos diversos espalhados por todo o território brasileiro e você com certeza será mais um. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, dando continuidade ao estudo da matemática financeira, vamos falar sobre os sistemas de amortização composta, ok? Vamos dar um foco principal àqueles sistemas de amortização mais cobrados aí nos concursos, que é o sistema SAC, o sistema Price e o sistema americano. Nós vamos dar aí uma atenção especial a essa modelagem de amortização composta. Ok, galera? Vem comigo aí, vamos iniciar a nossa aula falando de amortização composta. Então, o que nós preparamos para a aulinha de hoje, galera? Na aula de hoje, vamos aí falar sobre o sistema de amortização financeira, né? Vamos dar foco a que tipo de sistema de amortização. Na realidade, existem diversas formas de amortizar uma dívida, ok? Algumas delas foram padronizadas e é as que mais são cobradas nos concursos públicos. Então, nós vamos dar uma atenção aí para o sistema de amortização americano, né? Para o sistema francês, também conhecido como tabela Price. Vamos falar sobre essa questão de sistema francês, tabela Price. E o SAC, que é o sistema de amortização constante. Esses são os modelos de sistemas de amortização mais cobrados nos concursos aí. Então, a gente vai aí fazer uma referência a cada um deles e vamos, na sequência, também resolver alguns exercícios envolvendo esse conhecimento. Ok? Beleza, galera? Bom, para nós iniciarmos falando de sistema de amortização, é importante que alguns conceitos financeiros estejam muito claros. Por quê, professor? Porque nos testes as bancas cobram e utilizam essa linguagem matemática que você, concurseiro, tem que estar atento e entender o que quer dizer aquela linguagem lá que o exercício está fazendo referência. Então, nós destacamos aqui algumas, digamos assim, que aparecem com maior frequência, ok? Bom, primeiro a palavra amortização. O que é amortizar? Amortizar é uma forma de pagar um empréstimo, né? Ou seja, pagar o principal e os juros. Então, você vai numa determinada instituição e lá você faz um financiamento ou você pega um empréstimo. Pode ser empréstimo, pode ser o financiamento. E aí você se dispõe a pagar esse empréstimo e a forma como você está pagando é chamado de amortização. Então, amortizar é pagar parte do principal juntamente com os juros. Nós vamos pagar aquela dívida nesse pagamento que é periódico, geralmente mensal. Nós vamos pagar uma parte da dívida e vamos pagar os juros referente àquele período. E assim sucessivamente até haver a liquidação total da dívida. Bom, outra palavra comumente que aparece é a palavra credor, às vezes substituída por mutuante. O que quer dizer o credor? Quem é o credor? É aquele que concede o empréstimo, é quem dá o empréstimo. Então, geralmente se enquadra na categoria de credor as instituições financeiras, as concessionárias e por aí vai. Porque são elas que estão concedendo um crédito para uma determinada pessoa, para uma empresa, ok? Então, credor, aquele que dá o empréstimo. Uma outra palavra, devedor ou mutuário. Então, credor é quem concede, devedor é quem recebe o empréstimo, é aquele que recebeu o empréstimo. Também conhecido como mutuário. Então, mutuante concede o empréstimo, mutuário recebe o empréstimo. Um outro conceito, taxas de juros. Taxa de juros, bom, é a taxa acordada entre as partes, é sempre calculada sobre o saldo devedor. Então, você foi numa determinada instituição financeira,
para adquirir um determinado empréstimo lá e você fez um acordo com essa empresa de pagar em tantas parcelas e a correção monetária é de acordo com uma taxa estipulada, acordada. Né? Geralmente não se tem acordo, né? A instituição já impõe a taxa que ela trabalha na concessão daquele crédito. Cabe ao mutuário simplesmente aceitar esta taxa. Mas enfim, entre aspas, é um acordo que é feito, onde a instituição financeira, o mutuante, credor, ele oferece um crédito e esse crédito está vinculado a uma taxa chamada taxa de juros. Prazo de carência. O que é o prazo de carência? Corresponde ao período compreendido entre o prazo de utilização e o pagamento da primeira parcela. O que acontece às vezes? Determinadas modalidades de empréstimos, a instituição financeira te dá um prazo para você começar a pagar. Tá? Então, esse prazo que você tem para começar a pagar é chamado de período de carência. Isso acontece, a gente vê muito em operações rurais. No caso, o agricultor, ele compra um determinado maquinário para desenvolver lá na sua lavoura. E geralmente aquele contrato que ele faz com o banco, com a instituição que está financiando, dá um prazo de carência, que é o prazo para ele trabalhar com aquela máquina, produzir o dinheiro para poder começar a trabalhar. Ok? Então esse período que ele tem aí de fôlego, né, é chamado de prazo de carência. Obviamente tem várias circunstâncias que envolvem o prazo de carência. Nós temos situações em que no período de carência a instituição cobra somente os juros, não cobra a amortização do capital. Mas tem modalidades de financiamento na qual no caso aqui o devedor, o mutuário, no período de carência ele paga só os juros da operação. E também tem modalidades em que ele não paga nem os juros. Ele só começa a pagar depois de um determinado período, aí ele vai pagar os juros mais a amortização do capital. Então, são várias situações. Mas o que a gente precisa entender é que a palavra carência é uma folga que o mutuário tem para começar a pagar a sua obrigação, aí, o seu empréstimo. Ok? Um outro conceito também, uma outra palavra que geralmente vai estar aparecendo é a palavra prazo de utilização. O que quer dizer prazo de utilização? Corresponde ao intervalo de tempo durante o qual o empréstimo é transferido do credor para o devedor. Ok? Então, você foi lá, concebeu um empréstimo numa determinada instituição, e você tem um contrato ou uma promessa de pagamento em tantas parcelas, 12 vezes, 24, 36, 60, né, 30 anos, no caso da habitação, tem prazos bem maiores. Então você tem um intervalo maior de pagamento. Então esse período que tem aí de prazo que você tem para efetuar o pagamento é chamado de prazo de utilização, ok? Prazo de amortização, ok? Prazo de amortização é intervalo de tempo durante o qual são pagas as amortizações. Então veja bem, vamos confundir aqui, né? Prazo de utilização, voltando aqui, prazo de utilização é o intervalo durante o qual o empréstimo é transferido do credor para o devedor. E a amortização é o prazo que você tem aí para pagar as devidas parcelas, tá? Houve uma troca aqui. Então, utilização é o período que o dinheiro é transferido para o devedor. E a amortização é quando ele efetivamente começa a pagar, é o tempo que ele tem aí para pagamento dessa dívida, ok? Parcelas de amortização. Parcelas de amortização é o valor correspondente às parcelas de devolução do valor emprestado, né? Então, eu vou pagar em 12 parcelas de R$500. Eu peguei uma dívida, peguei lá, financiei R$5.000, um exemplo, e vou pagar em 12 parcelas de R$500. Então, as parcelas de amortização correspondem a cada um desses valores individuais que
conjuntamente formam a devolução do capital emprestado, ok? Uma outra palavra também comumente aparece é a palavra prestação, gente. O que é a prestação? É a soma da amortização acrescida de juros e encargos. Agora eu quero chamar a atenção sua especial para isso. Galera, prestação é a amortização mais juros. Acrescida quer dizer somada, ok? E isso é importante a gente entender, que quando se fala em pagamento de uma prestação, nesta prestação está embutido o quê? Os juros referente à utilização desse capital e está embutido também parte do pagamento da dívida, ou seja, a amortização. Essa amortização é o pagamento do valor principal, do valor que eu tomei emprestado. Então eu vou pagar já uma parte dele. Então estou amortizando uma parte e estou pagando os juros referente a esse período. Então esses dois juntos formam o que nós chamamos de parcela, ok? Planilha, tá? A planilha, o que é a planilha? É um quadro ou um cronograma dos valores do empréstimo. Então veja bem. Nós utilizamos muito a planilha nos sistemas de amortização. A planilha ela serve para nos dar aí um parâmetro de todas as transações que estão sendo realizadas, de cada valor individualizado, o que é juro, o que é amortização, o que é prestação, o que é saldo devedor. Então a planilha nos dá essa clareza para nós conseguirmos visualizar tudo o que está acontecendo com relação àquele empréstimo ou aquele financiamento que foi realizado, ok? Então, planilha é isso aí, é um quadro que nos dá esse panorama. Um outro conceito também que vai aparecer é o período de carência, né? Então, nós já falamos, é o período em que o tomador do financiamento paga juros ou capitaliza os juros. Aquilo que eu disse, que no período de carência tem modalidades de empréstimos que exige do devedor o pagamento dos juros. Tem modalidade de empréstimos que não exige o pagamento dos juros no período de carência. Ele simplesmente capitaliza esses juros no valor da dívida, né? E aí só começa a cobrar de certo período. Por isso que diz aqui, ou ele paga os juros nesse período, ou capitaliza os juros. Tranquilo? Bom, importante destacar que no período de carência não há amortização. Por quê? Porque não há pagamento do principal. Se paga, quando se paga, somente os juros, ok? Não existe amortização nesse período de carência. Tranquilo? Bom, então, quando nós nos referimos ao período de carência, o principal, que é o valor tomado em empréstimo, ele permanece constante. Ou, na pior das hipóteses, ele será acrescido dos juros quando o mutuário faz a opção de não pagamento dos juros no período de carência. Então, se o mutuário falou, não, eu não quero pagar nada durante a carência, nem os juros. Então, ocorre a capitalização desses juros, aí no caso, o principal vai ser acrescido desse valor dos juros que está sendo capitalizado aí nesse período de carência, ok? Caso contrário, o mutuário pague os juros, aí o principal continua intacto naquele mesmo valor contratado. Tranquilo? Bom, esses conceitos é a base da fundamentação do que nós vamos ver a partir de agora. Vamos começar a estudar os sistemas de amortização, tá? Lembrando bem claro que quando você fala em amortizar, a única coisa que você tem que pensar é o seguinte: a amortização é o pagamento de uma dívida, ok? E aí são vários métodos, são vários sistemas que existem. Inclusive você pode criar um método específico de amortização. Porque esse amortizar é um acordo que é feito. Então eu vou e pego R$1.000. Vamos pegar R$1.000 aqui como exemplo. Vamos fazer aqui a seguinte situação. Vamos pegar e criar uma situação hipotética onde eu vou pegar um empréstimo de R$1.000 e
vou criar um sistema de amortização aí qualquer, um sistema fiel de amortização. Professor, por que sistema fiel? Eu estou nominando ele como fiel. E eu disse para vocês que existe N formas de amortizar uma dívida, e você pode criar a sua específica. Então imagine a seguinte situação. Eu peguei R$1.000 emprestado. R$1.000 emprestado, está aqui. E faço a seguinte promessa de pagamento. Eu vou pagar o primeiro pagamento vai acontecer daqui a um mês. E eu vou pagar 20%. Vou amortizar 20% dessa dívida no primeiro pagamento. No segundo pagamento, eu vou amortizar, que vai acontecer daqui a 2 meses, eu vou amortizar 30% deste principal. E no terceiro pagamento, que eu vou fazer em 3 pagamentos, no terceiro pagamento vai acontecer daqui a 3 meses, eu vou amortizar 50% do principal. Então, se eu vou pagar 20, 30, 50, somando tudo 100%, eu consigo amortizar tudo isso. Bom, mas veja bem o seguinte. Obviamente, eu não vou poder pagar só o principal, eu tenho que pagar os juros referentes ao período. Vamos supor que no acordo que eu fiz, eu vou pagar um juro de 10% ao mês. Então, foi acordado que a taxa de correção desse capital é de 10% ao mês. Então, como que vai ficar as prestações pagas? Lembrando que prestação é igual a amortização mais os juros, ok? Então, prestação é amortização mais juros. Como eu prometi amortizar 20%, então 20% de 1.000, a primeira prestação vai ficar assim, ó. 20% de 1.000 é 200, mais os juros referente à correção desse valor. Como se passaram 30 dias e eu combinei uma taxa de 10% ao mês, 10% de 1.000 é 100. Então, os juros vai ser R$100. Portanto, 200 mais 100, 300. Então, quanto que eu vou pagar ao término do primeiro mês? R$300, ok? Então, vamos lá. Segundo pagamento. O segundo pagamento, eu prometi pagar 30% do principal. Então, 30% de 1.000 são 300. Está aqui, ó, 300. Mais a correção desse valor. Só tem um detalhe. Vou até abrir um parênteses aqui. Veja bem, o meu saldo devedor para cálculo dos juros no segundo pagamento não é mais R$1.000. Por quê? Porque eu já amortizei 200. Então, se eu pegar 1.000 menos 200, quanto que eu estou devendo? Eu estou devendo só 800. 1.000 menos 200, 800. Eu já paguei R$200, amortizou. Então, diminui do principal esse valor. Bom, então os juros vai ter que ser calculado sobre o saldo devedor. Então, eu devo pagar 30%, que vai dar 300, mais 10% de 800, que vai dar 80. Conclusão, vou ter que pagar 380 pila. R$380. Esse vai ser o valor que eu vou pagar no segundo mês. No terceiro pagamento, no terceiro mês, qual é o meu saldo devedor? O meu saldo devedor era 800, eu amortizei 300, então eu estou devendo só R$500. Esse é o valor do saldo devedor. Então, a correção tem que ser em cima do saldo devedor. Como eu prometi pagar nessa parcela 50% do principal, ou seja, R$500, porque 50% de 1.000 é 500. E mais os juros, que é 10% sobre o saldo devedor. 10% de 500 é 50. E 500 mais 50, 550. Então, está aqui. Qual é o valor da terceira prestação? R$550. Ao final desses 3 meses, eu vou ter pago um total de R$1.230. Ok?
300 mais 380, 680 mais 550, R$ 1.230. Liquidei a dívida ao término do terceiro mês, pagando uns juros de R$ 230 a mais aí. Tranquilo? Observe que nós criamos uma metodologia de amortização. Por isso que eu fiz referência que o sistema de amortizar é o mais variado possível, porque você pode criar o seu sistema próprio, ok? Bom, esse foi o sistema que nós entramos em acordo e construímos. Mas existem alguns sistemas prontos, que já estão padronizados. E de acordo com o padrão, ele recebe uma nomenclatura, ok? O primeiro deles que nós vamos ver é o sistema americano. O que é o sistema americano? O sistema americano é um sistema de amortização caracterizado por apresentar pagamento periódico de juros e o ressarcimento do principal apenas no final da operação. Então veja bem, se eu combino que eu vou amortizar essa dívida através do sistema americano, então, por um determinado período, eu pago somente os juros referente ao capital que eu peguei emprestado. E combino em pagar os juros mais o capital na última parcela, no último prazo que eu tenho. Eu pago tudo de uma vez. Então, representando através de um diagrama de fluxo de caixa, nós podemos representar da seguinte forma. Nós já vimos em aulinhas anteriores o que é um diagrama de fluxo de caixa. Se você tem dúvida, você pode assistir essa aulinha lá. Então, só para vocês entenderem. Valor presente, data zero, é a data onde foi concedido o empréstimo. Então, a gente sabe que a seta para cima indica a entrada de capital. Então, entrou capital aqui, valor presente, eu peguei o empréstimo nessa data. E durante um certo período de meses, tá, eu vou efetuar somente os juros referente a esse empréstimo. Então eu pago os juros e os juros obviamente vão ser todos iguais. Por quê? Porque eu pago o juro na íntegra. Então, na verdade, o que eu estou fazendo é atualizando esse capital mês a mês. Eu peguei ele aqui. Um mês depois eu paguei os juros, então eu corrigi ele para essa data. Depois, mais um mês depois, eu paguei os juros de novo, então eu corrijo novamente. Então, o pagamento dos juros nada mais, nada menos do que a correção desse valor que eu peguei no decorrer do tempo, ok? E esse valor vai vir até chegar nessa data limite, que é a data de promessa de quitação do débito. Então, aqui eu tenho que pagar na íntegra o valor. Então, eu corrijo por mais 30 dias aqui, tem uns juros, e aí, além desses juros, eu tenho que pagar o empréstimo que foi concedido. Então, isso que é o sistema americano de pagamento, ok? Vamos ver um exemplo para a gente compreender melhor isso. Uma debênture possui valor nominal igual a R$100. Paga juros semestrais no valor de R$ 4,00 até o vencimento previsto para 3 anos. Se o papel foi negociado por R$ 90,00, represente o seu diagrama de fluxo de caixa. Olha só como que vai ficar o diagrama do fluxo de caixa dessa situação que está sendo apresentada aqui para nós. Então veja bem, está aqui, ó. O papel foi negociado a R$ 90,00. Então, houve uma entrada de capital aqui de R$ 90,00, ok? E aí, durante determinados períodos, eu vou pagar somente os juros. Então, está aqui, ó, período 1, pago o juro, período 2, juros, 3 juros, 4 juros, porque a promessa de pagamento era pagar juros semestrais, num período de 3 anos. Então, eu tive que, ao representar no diagrama, dividir 3 anos em semestres. Como cada ano tem 2 semestres, então eu representei aqui 6 semestres. No final de cada semestre, eu faço a correção desse valor,
que é um juros de R$4. Então eu pago os juros, eu trago esse valor presente para cá. Aqui eu pago, trago ele para cá. E assim sucessivamente. Lembrando que a promessa de pagamento no final era de R$100. Então nessa data eu pago os juros, tá? Mais o valor nominal de R$100, que era o acordo feito na negociação desse título aí. Tranquilo? Então isso que é um diagrama de fluxo de caixa. O que nós precisamos entender então com relação a esse sistema americano? Nós temos que entender que ele tem juros fixos, parcelas de juros fixas, tá? Eu concebo um empréstimo numa data, tenho uma promessa futura de pagamento depois de certo período, e durante esses períodos eu pago somente os juros. E os juros são todos valores iguais, ok? Isso que é o sistema americano. Nós poderíamos, calcular assim, pegando aquele exemplo de R$1.000, se eu for pagar esse R$1.000, por exemplo, daqui a 6 meses, eu vou pegar esse R$1.000 pelo sistema americano. Então, no fluxo de caixa eu tenho aqui a entrada dos R$1.000, aí eu vou pagar primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, tudo saída, né? E, por último, no sexto mês. Então, vai ficar assim. Nesse período, 1, 2, 3, 4 e 5, vamos supor que o juros seja de 5% ao mês. 5% ao mês. 5% de 1.000 vai dar R$50. Então, os juros é R$50. O que vai acontecer? No primeiro mês eu vou pagar 50, no segundo mês eu vou pagar 50, no terceiro 50, no quarto 50, no quinto 50. O que vai acontecer no sexto mês? Além dos R$50 dos juros que eu tenho que pagar, que é a conta do quinto para o sexto mês, eu vou ter que pagar o principal que foi pego. Então, no sexto mês eu vou pagar R$1.050. Ou seja, o capital emprestado mais os juros do último período aqui. Então, isso que é o sistema americano. São juros fixos e eu só pago o principal depois de um certo período, obviamente acordado entre as partes. Tranquilo, galera? Entendido? Esse é o sistema mais simples que nós temos. É o sistema americano, que também é cobrado em alguns concursos aí por algumas bancas. Então nós precisamos estar atento com relação a ele. Bom, vamos falar agora do sistema francês. Também um outro sistema, né, que está muito presente nos concursos públicos. Esse mais que o americano, tá? Geralmente se cai questões quando se envolve sistema de amortização, cai-se uma questão sobre o sistema francês ou o SAC, que são os mais cobrados aí. Os dois mais tops, digamos assim. Em que se trata o sistema francês? Ele é algumas vezes denominado genericamente de tabela Price, apresenta uma característica de ser uma série uniforme. Série uniforme. O que quer dizer isso? Pagamentos ou recebimentos iguais. Então, as prestações que são pagas, eu fui lá numa determinada instituição, fiz uma negociação com ela, concebi um empréstimo ou fiz um financiamento e vou pagar isso em tantas parcelas iguais. As prestações são iguais. Então é feito todo um cálculo. Olha, você vai me pagar tantas prestações de R$1.000. Então são valores pré-fixados. Esses valores não se alteram. O valor das prestações são sempre iguais. Bom, esse sistema ele se caracteriza então da seguinte forma. As amortizações são diferentes. Como a prestação é um valor fixo, o valor da amortização vai variar. Eu vou ter amortizações menores no início e amortizações maiores no final. Inicialmente,
eu vou pagar e eu vou ver meu saldo devedor, ele não vai ter alterado praticamente nada. Muito pouco. É alguns sistemas de financiamento que o banco faz, em que você paga lá 10 parcelas, aí quando você vai ver seu saldo devedor, parece que você não pagou nada. Está devendo a mesma quantia. Você já deve ter passado por uma situação dessa, talvez, se você opera com uma instituição financeira, fez lá um CDC da vida, né? Um crédito direto ao consumidor, e aí você pagou, fiz em 36 pagamentos, professor, já paguei 12. Peguei R$5.000, eu fui lá, estou devendo R$4.800. Ah, já paguei 12 parcelas e só descontou R$200. É mais ou menos por aí. Por quê? Porque esse sistema Price, as primeiras parcelas que você paga, a amortização do valor é muito baixa, muito pouco. Então você continua sempre com saldo devedor alto. Depois de um certo período que vai aumentando essa amortização. E só no final que você vai perceber que o que você está pagando está fazendo diferença no saldo devedor. Esse sistema ele nos assusta realmente, dependendo da quantidade de parcelas e dos juros que está sendo cobrado, a gente não observa muita diferença na amortização nas parcelas iniciais. Ok? Por isso que nós temos amortizações diferentes. Uma outra característica é que os juros são diferentes. Por que os juros são diferentes? Porque a amortização é diferente. E os juros é sobre o saldo devedor. Então, se eu tenho amortizações diferentes, o meu saldo devedor vai estar variando, não de forma uniforme. E aí os juros, obviamente, vai ser diferente. E sem contar que vai estar sendo amortizado, né? Então, meu saldo devedor vai diminuindo de um mês para o outro. E aí os juros também automaticamente vai diminuindo. Tranquilo? Então, a amortização é diferente, juros diferentes. E as prestações são iguais. Mas o que a gente destaca mais aqui nesse sistema, que você tem que estar atento, é que as prestações são iguais. O que é prestação? Prestação é igual a amortização mais juros. Não esqueça disso, galera. Prestação, amortização mais juros. Então tem que estar atento. Esse cara é igual, então a relação de amortização e juros tem que dar sempre o valor da prestação, beleza? Na medida que um diminui, o outro vai aumentando no decorrer do tempo. No começo os juros são maiores, as amortizações menores, depois inverte o processo, ok? Bom, sistema francês. O diagrama do fluxo de caixa pode ser visto da seguinte forma. Vamos aqui montar um sistema representando o diagrama de fluxo de caixa de uma amortização feita pelo sistema francês. Olha só como que fica. Foi concebido um empréstimo na data 0, ok? Aqui entrou capital. E aí, através do sistema francês, eu vou pagar isso em tantas prestações, aí é feito um cálculo, e essas prestações são fixas. Então, observe que cada seta dessa que está para baixo representa o pagamento de uma prestação. Então, eu fiz lá, por exemplo, em 24 prestações. Então, eu tenho aqui 24 setas para baixo, onde a última seta é o último pagamento referente a essa dívida. Então, nessa data aqui, eu liquido o empréstimo. A amortização ela é concretizada com o último pagamento da prestação. Então, todas elas são iguais. O esquema, o diagrama, a sua esquematização fica representada dessa forma. Tranquilo? Bom, então o que importa no cálculo do sistema Price? Eu preciso saber o valor dessa parcela. É aí que pega. Como calcular o valor da parcela através do sistema Price? Então, galera, nós vamos aprender isso agora, a fazer esse cálculo. Bom, o cálculo, como ele trata-se de uma série de pagamentos, nós vamos usar esta formulazinha aqui. R igual a A, que multiplica I vezes 1 mais I elevado a N, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Aonde? Quem são esses valores, professor? O R
quer dizer valor da prestação, que é o que nós queremos saber. Qual o valor da prestação que eu vou ter que pagar? O A é o valor tomado no empréstimo ou no financiamento. Eu fui lá e fiz um financiamento de uma casa. Tem algumas instituições financeiras que trabalham aí com financiamento de habitação pelo sistema Price. Então esse sistema ele consiste em parcelas iguais. Você vai pagar aí em 20 anos são as mesmas parcelas. De hoje, daqui até 20 anos, você vai pagar o mesmo valor de parcela, porque o cálculo foi feito através do sistema Price. Ah, não foi pelo sistema Price, foi pelo sistema SAC. Então daqui a pouco a gente vai falar como é que fica se for pelo sistema SAC. Então, se for pelo Price, as prestações serão sempre a mesma, desde a primeira até a última prestação. Tranquilo? Então, conhecendo uma, eu conheço todas as prestações. O N é o prazo de amortização. Eu vou pagar essa dívida em 24 meses, em 60, em 180 meses, em 300 meses, 25 anos, 300 meses, 360 meses. Eu vou pagar em 30 anos. Então, tem uma série de situações aí. O N é o prazo de amortização. E o I é a taxa que está vinculada no seu contrato de correção desse capital aí que foi emprestado. Bom, gente, professor, eu tenho que saber essa fórmula, eu tenho que decorar? Galera, a banca não costuma te dar fórmula, tá? Então, longe de qualquer cogitação, a banca te dar uma fórmula para resolução disso. Então, resta você saber a fórmula. Professor, mas e aí? Não tem uma outra situação? Tem, galera. Isso aqui que eu vou marcar, essa região aqui, ó, isso aqui é chamado de fator de amortização. Esta relação I que multiplica 1 mais I elevado a N dividido por 1 mais I elevado a N menos 1 é um fator de amortização que geralmente no exercício a banca te dá. Então ele te dá a informação tipo assim, AN cantoneira I. Esta representação, este símbolo aqui, AN cantoneira I, indica o fator de amortização. Então eu não preciso fazer todo esse cálculo, somar, elevar uma potência, dividir. Eu tenho que ficar atento se a banca me deu essa informação. Se ela me dá essa informação, é só no lugar de tudo isso aqui eu colocar o valor que ele me der aqui. Aí a minha fórmula vai ficar R igual a vezes o fator de amortização. Ok? Basta eu pegar o valor do financiamento e multiplicar por esse fator indicado aqui, que eu sei o valor da prestação. Isso quando a banca te dá o fator. Mas pode acontecer dela não dar o fator. E aí ela vai te dar outras informações. Tipo assim, 1 mais I. Vamos supor que I seja 3% e o período seja 30 meses. Aí ela coloca bem assim, 1,3 elevado a 30 é igual a tal valor. Ok? Então ela pode, para facilitar a sua vida, te dar o valor dessas potências, que é, digamos assim, a maior dificuldade que você vai ter, porque se perde muito tempo multiplicando 1,3 vezes 1,3 30 vezes. Imagina só você ter que fazer isso no braço. É possível? É possível, mas se perde muito tempo, né? Então as bancas não fazem isso. Então, ou ela vai te dar o fator de amortização, ou ela vai te dar uma potência, tá? O valor dessa potência. Aí é só substituir no lugar de 1 mais I elevado a N esse resultado, e aí o trabalho que você vai ter é de multiplicar por número decimal e dividir por número decimal. Ok? Se tiver alguma dúvida, assista a aula nossa sobre operações com números decimais. Lá a gente fala sobre multiplicação, divisão de números decimais, se você tem dúvida quanto a essa resolução. Ok? Bom, nessa representação do fator AN cantoneira I, o N indica o prazo de amortização e o I é a taxa. Então, nesse exemplo que eu dei, 3% e 30%, você iria procurar, se acaso ele desse a tabela, na relação 30
para 3%. Você ia ver na onde que cruza, porque às vezes acontece da banca te dar uma tabela. Então ela te dá uma tabela onde nessa tabela vai constar numa faixa a então está aqui 3%, e aqui os prazos, 1 mês, 2 meses, 30 meses. Aí você vai ver na onde que cruza o 3 com o 30 na tabela, e aqui esse valor é o fator de amortização. É esse valor que você vai utilizar lá, ok? Pode acontecer isso também, da banca te dar uma tabela, tá? Mas a grosso modo, nós vamos trabalhar a fórmula também. Por quê? Porque é mais comum, às vezes, ela te dá somente esta taxa aqui, ó. Esse valor 1 mais I elevado a N. E aí a gente tem que desenvolver todos os cálculos aí. Então vamos lá. O valor do financiamento, olha só esse exemplo. O valor do financiamento é de R$6.000. A taxa é de 20% ao ano para ser pago em 3 parcelas. Para elaborar a planilha de pagamento, adotaremos os seguintes procedimentos. Então, eu tenho que elaborar uma planilha de pagamento, eu vou pagar em 3 parcelas anuais, isso daqui, numa taxa de 20% ao ano. Então, veja bem como que vai ficar. Qual é o primeiro passo que eu tenho que fazer? O primeiro passo é calcular a prestação. A primeira coisa que nós temos que fazer é saber qual é o valor dessa prestação, quanto que eu tenho que pagar, porque nós estamos no sistema Price e sabemos que o valor da parcela é sempre a mesma. Bom, para calcular a prestação a gente vai usar esta figura aqui, né? Esta formulazinha, ok? Então vamos fazer esse cálculo aqui. Eu tenho que o valor é 6.000, valor do empréstimo, a taxa é de 20% para ser pago em 3 parcelas. Então olha só, peguei a formulazinha. Vou substituir. No lugar do A, que é o valor do financiamento, 6.000, o I é 0,2. Por que 0,2, professor, se aqui é 20? Porque nós trabalhamos com taxa unitária. O que é a taxa unitária? A taxa unitária é a taxa dividido por 100. Então, 20 dividido por 100, 0,2. Vezes 1 mais 0,2 elevado a terceira, que é o valor da taxa, e o prazo, que é 3. Bom, agora eu tenho que fazer os cálculos. 1 mais 0,2 é 1,2. 1,2 elevado à terceira é 1,2 vezes 1,2, 3 vezes. O resultado disso, eu multiplico por 0,2. Anoto esse valor. Depois, 1,2 elevado à terceira, menos 1. Anoto esse valor. Divido o resultado de cima pelo resultado de baixo. O valor que eu vou encontrar aqui é o fator de amortização. Esse fator multiplica-se por 6.000, nós vamos encontrar 2.848,35. Obviamente que para você chegar exatamente nessa resposta que eu estou representando aqui, vai depender de quantas casas você vai considerar. Porque quando eu multiplico aqui, tem um valor aqui em cima, tem um valor aqui embaixo. Quando eu divido o valor de cima pelo valor de baixo, vai me dar um número decimal com várias casas decimais. Então, se você considerar uma casa decimal, vai dar uma resposta diferente dessa. 2, 3, 4, 5. Eu não me recordo quantas casas decimais eu utilizei, mas foram mais de 5. Então, dependendo da quantidade de casas decimais, você vai chegar mais próximo ou não desse valor, ok? Então, se acaso você aí pegar uma calculadora e for fazer esse valor aqui, não se assuste se não der exatamente igual a esse valor, porque vai depender de quantas casas você vai considerar. O importante é que dê mais ou menos próximo disso daqui, tranquilo? Belezinha, né? Bom, então eu achei o valor da parcela. Achando o valor da parcela, agora eu posso ir para o passo 2. O que é o passo 2, galera? O passo 2, eu tenho que calcular a parcela de juros e fazer incidir a taxa de juros sobre o saldo devedor do período anterior. Então, eu tenho que sempre calcular a taxa de juros em cima do saldo devedor. Lembrando que de um período para o outro vai sendo amortizado um determinado capital. Então, eu tenho que descontar aquilo que foi amortizado. Passo 3.
Então, nós temos que calcular a amortização. O que é a amortização? A amortização vai ser exatamente a diferença da prestação que eu vou pagar menos os juros. Nós vimos, prestação é a amortização mais juros. Então, se eu quero saber a amortização, quanto que eu vou amortizar nesse pagamento? Eu pego a prestação que está sendo paga, que é fixa, menos os juros naquele período. Essa diferença é o valor que vai ter que ser amortizado do principal. E aí eu tenho que descontar para constituir um novo saldo devedor, ok? Então, e o último passo é apurar o saldo devedor, que é fazer essa diferença. Pegar o saldo devedor anterior, menos a amortização, e assim eu constituo o novo saldo devedor, ok? Vamos ver na prática como que fica este exemplo que nós criamos. Então, está aqui 3 prestações, taxa de 20%. Na data 0, que foi concedido o empréstimo, então, eu peguei R$6.000. Então, está aqui. O meu saldo devedor é 6.000 na data 0, que é o valor que eu peguei. Um mês depois, tá? Qual é o valor da prestação? Nós já calculamos a prestação. Nós estamos resolvendo, montando essa planilha através do sistema Price. Então, qual é a característica do sistema Price? Que as prestações são todas iguais. Então, naquele cálculo que eu fiz anteriormente, que encontrei R$ 2.848,35, eu já encontrei o valor da primeira, da segunda e da terceira prestação. Todas elas são iguais. Mas como que vai ficar a nossa planilha? Vai ficar assim. Vou pagar R$ 2.848. Beleza, esse é o valor que eu vou pagar. Mas é esse valor que vai ser descontado da dívida? Não, porque tem um juros referente a esse período. E os juros é calculado de acordo com a taxa que foi acordada. A taxa era de 20%. Então, quanto que dá 20% de 6.000? Olha só, 20% de 6.000 dá 1.200. Então, o valor dos juros é 1.200. Ou seja, está embutido nessa prestação os juros mais a amortização. Só os juros corresponde R$ 1.200. Bom, se eu pago 2.800 e só de juros é 1.200, quanto que vai amortizar? A diferença, 2.800 menos 1.200. Fazendo essa diferença, dá 1.648. Então, esse valor é o valor que vai ser amortizado aqui. 1.648. Como que eu constituo o novo saldo devedor? O novo saldo devedor vai ser a diferença do que eu devia menos o que eu já paguei. Já foi amortizado 1.600. Então, vou ter que pegar 6.000 menos 1.648. Então, fazendo essa diferença, eu vou encontrar 4.351. Esse 4.000 vai ser o novo saldo devedor ao final do primeiro período de pagamento. Ok? Agora eu dou continuidade. Vou para o segundo pagamento. Novamente, parcela fixa, né? 2.848. As parcelas são todas iguais. Beleza. Mas desse 2.800, uma parte é juros, a outra é amortização. Quem é os juros? É só calcular 20% sobre o saldo devedor. Só que o meu saldo devedor não é mais 6.000. O meu saldo devedor é 4.300. Então, vamos lá. 20% de 4.300. Fazendo esse cálculo, nós vamos encontrar R$ 870. Então, de juros, 870. Beleza. Se desse 2.800, 870 é juro, quanto que vai ser amortizado? Então, vamos lá. 2.800 menos 870, 1.978. Então, o valor que está sendo amortizado é R$ 1.978. Bom, se amortizou 1.978, então eu não devo mais 4.351. A minha dívida vai ser a diferença desse cara com esse cara aqui. Então, pegando 4.351 menos 1.978, eu encontrei 2.373,63 centavos. Então, o meu novo saldo devedor é 2.363. Bom,
Vou pagar agora a terceira e última parcela, novamente 2.848, que é o valor da terceira parcela. Tá aqui. Bom, mas eu tenho que pagar os juros, tá? Porque esse saldo devedor era um mês atrás. Então tem os juros, tem que capitalizar ele. Quanto que é o juro? 20%. Então vamos lá. 20% de 2.300 vai dar R$ 474,72. Pronto, então está aqui os juros, 474. Bom, se eu estou pagando 2.800 e só de juros é 474, quanto que está sendo amortizado? Bom, está sendo amortizada a diferença de 2.800 menos 474. Fazendo essa diferença aqui, nós vamos encontrar 2.373,63, que é exatamente o valor do saldo devedor ali. Galera, obviamente tem que bater. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concursos, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, para o concurso do Bampará 2024 e 2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e, claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor do investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$ 199,90. Você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.